Boa noite, seja bem-vindo ao Inove Easy Talks. Hoje eu vou conversar aqui com o Edson Zogby. Ele vai responder diversas perguntas para mim e você aí de casa. Se tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui e, muito importante, deixar o seu e-mail também, caso ele não consiga responder agora ao vivo, porque a gente tem um espaço curto de tempo, ele te responde depois via e-mail. Boa noite, Edson. Olá, boa noite, Aline. Nós estamos aqui no estúdio da Insert Transmídia, com o pessoal também da Conteúdo Produções, que está viabilizando essa conversa nossa aqui ao vivo. Eu espero que os internautas participem bastante e que seja produtiva a nossa conversa. Isso mesmo. E me fala, Edson, qual é o estado de inovação no Brasil? Vamos lá. O Brasil, no Brasil hoje se fala muito, tem um burburinho muito grande sobre inovação, mas o estado mesmo da inovação no Brasil é latente. Não existe um sistema instituído de inovação no país que crie uma cadeia de inovação acontecendo. Em alguns setores, né, tudo que eu falar aqui, eu vou falar mais no geral, mas tem especificidades. O setor da agricultura, por exemplo, trabalha há muito tempo com inovação na área científica, porque é de interesse global a agricultura no Brasil, e esse setor inova já faz bastante tempo com coisas muito interessantes. E tem outros setores que estão correndo atrás, mas sofrem um pouco. O setor de TI, né, que é um setor da área de informática, programação, né, dessa parte toda, sofre um pouco porque o Brasil tem um problema sério de segurança, de fraude nos sistemas. Então, às vezes, o nosso TI se torna um grande elefante branco, porque eles privilegiam os sistemas antifraude, né, mais seguros, e esquece um pouco a funcionalidade. Então, às vezes, quando você vai para outros lugares, você vê que as coisas são muito mais simples, funcionam melhor, porque não tem que perder esse tempo todo e tal. Então, não tem a ver com os profissionais de TI em si, mas com a forma com que eles têm que lidar a parte de programação aqui no Brasil. Mas eu acho que, voltando, é um estado latente, está começando a história. O brasileiro gosta muito de comunicar e falar, tem muito blá blá blá, mas eficazmente pouca coisa rolando. Entendi. Vamos ver se tem pergunta. Lembrando que você pode deixar sua pergunta ao vivo. Não tem nenhuma pergunta ainda, então eu vou para a minha segunda pergunta. Diante deste cenário, o que nós devemos fazer? Bom, eu aponto 5 linhas importantes para a pessoa poder se envolver com inovação. A pessoa, né, o profissional, uma empresa, uma entidade, um órgão público, né? Essas linhas são, primeiro, a gestão de projetos, né? Você tem uma ideia, né? A partir da ideia, você tem que transformar isso num projeto para ela se tornar inovação. A ideia tem que se viabilizar passando por um projeto que vai gerindo a ideia para se tornar um produto ou serviço, senão não é inovação, senão é só uma ideia, né? Então, a primeira linha é aprender a gerir projetos. Então, existem vários sistemas, o mais complexo é o PMBOK, depois tem sistemas de gestão de projetos tipo Scrum, que é intermediário, o Design Thinking é o mais didático, mais simplesinho, né? Às vezes o Design Thinking é um subconjunto do PMBOK, que é um projeto grande, ou seja, a primeira linha é estudar, mas estudar a sério, se aprofundar em aprender a gerir projeto, porque senão as ideias morrem, as ideias sucumbem, vão para a gaveta como historicamente sempre foram. A segunda linha é conhecer, estudar mesmo gestão da inovação e criatividade. São 3 coisas distintas, mas que se somam. E precisa conhecer a fundo isso, ou seja, não tem que ficar no blá 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 sobre o tema e saber como funciona. A tipologia, os tipos de inovação, os casos de inovação, né? O que é a gestão de inovação, como o gestor de projeto é o gestor de inovação? Não necessariamente. O gestor de projeto pode estar abaixo do gestor de inovação. Se é uma coisa mais simples, pode ser a mesma pessoa. Então, as pessoas têm que entender como tudo isso se encaixa para não ficar um achismo, né? Um excesso de boa vontade de inovar que não vai dar em nada. Precisa conhecer a fundo. A terceira linha é saber lidar com a complexidade, né? Saber viver em rede, né? A inovação ela tem que ser rápida, né? Por isso que tem o termo wiki, né, de Wikipedia, tá? Vem de wiki, que é em havaiano, é rápido. A inovação tem que ser rápida para você, senão alguém vai ter uma ideia igual e vai fazer antes de você.
Então, você tem que saber lidar com a complexidade, formar conexões, trabalhar em rede. Todo mundo é educado, e ainda hoje é educado, muito no pensamento linear. O pensamento linear está dentro do pensamento complexo. O pensamento complexo é um treino que a gente tem que fazer, que as escolas ainda não ensinam, né? Aprender a lidar com todo o universo que você tem que ter de informações, de situações e tudo mais. O gestor de projetos, o gestor de inovação tem que saber lidar com tudo isso. Eu costumo dizer que caos e complexidade é a mesma coisa, né? Se você está bem treinado, aquilo é complexo, mas você administra. Se você não está bem treinado, é caótico, né? Eu, por exemplo, se falar para mim de medicina, é caótico, não entendo nada. Se falar para mim de inovação, é complexo, mas não é caótico, porque eu domino o tema. Então, cada macaco no seu galho. A outra linha, né, é saber acompanhar as tendências. E para você acompanhar tendências, né, será que a minha inovação se enquadra nesse caminho, no momento, ela é adequada? Eu estou inventando isso antes do tempo? Já inventaram? Tem algo acontecendo em paralelo? Você tem que ter boas fontes de informação, o que também é difícil, porque tem excesso de informação. Então, separar o que é boa informação do que é má informação também não é fácil, é treino. Você tem que treinar. Já existe muita gente investindo em fontes de informação que filtrem as coisas para nós. Eu acho que isso é um grande negócio. Se cada um puder ter um filtro, né, Aline? Sim, Eu quero um filtro sobre um assunto. O assunto que eu quero é churrasco, né? Então, mas do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nesse sentido. A quinta linha é você acompanhar o mundo das artes, da cultura, da ficção científica, porque para você inovar, né, você tem que imputar, estimular a tua cabeça, né? E a criatividade flui melhor quando você tem mais informação desses universos, onde as pessoas são muito criativas. Cultura, arte, ficção científica. Quanta coisa de ficção científica que a gente vê rolando agora, né? Outras, infelizmente, não. Outras, felizmente, também não. Mas não interessa. É bom acompanhar porque isso ajuda a massagear a cuca da gente para ter novas ideias. Então, essas 5 linhas são importantes. Tá ótimo. Temos uma pergunta agora. A Selma Ambrósio, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito se tem falado da indústria 4.0. O que é isso e como você vê este movimento? Vamos lá. A indústria 4.0, né, é um termo que está sendo adotado global, é uma nova forma de você pensar em como produzir, né, fabricar produtos, né? Se você pensar em robotização, né, muda totalmente a forma de produzir as coisas, né? Já mudou, a robotização já mudou muita coisa na indústria automobilística, mas ainda vai mudar muito mais. Se você pensar em impressora 3D, né, a impressora 3D até poucos dias atrás ela estava imprimindo só com materiais plásticos. Agora já existe impressora 3D com materiais metálicos. Então imagina que isso muda numa indústria, a área tinha ferramentaria, a ferramenta própria para fazer aquilo, não vai precisar de mais nada disso, simplifica muito. Então, a indústria 4.0 é você trazer as inovações tecnológicas para dentro da produção. No caso global, a indústria 4.0 está em você melhorar nesse sentido geral o teu pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, ou seja, esse setor, né, ou o gestor de inovação, ou os dois juntos, pesquisar novas coisas e trazer para o universo da indústria. No caso do Brasil, ainda está muito, muito embrionário. Porque a nossa indústria é tradicionalmente uma indústria que copia produtos, né? O Brasil, ele foi o que a China foi uns tempos atrás, no começo da industrialização do Brasil, a mão de obra era barata, trouxeram indústrias para cá, não para fazer novas coisas, para fabricar o que se fabricava fora, né? E criou-se uma cultura da cópia, né? De copiar o produto. No caso da indústria automobilística, até eles trazem os projetos, mas eles simplificam o máximo para custar mais barato, até abaixa a qualidade dos produtos. Então, nesse sentido, o gap, ou seja, o que o Brasil tem que enfrentar para ir para a indústria 4.0 é muito grande, porque o industrial não está acostumado a investir em pesquisa e desenvolvimento, em novas ideias, novas mesmo, né? Ele acha mais fácil fazer a engenharia reversa, que a gente chama, e pegar um produto que já existe e vir aí trazer para o Brasil e simplificar e vender mais baratinho e tal, né? E trabalhar com margens altas. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil ainda antes da indústria 4.0, existem exceções, mas, né, ele ainda tem que pular para
2.0, 3.0 para chegar na 4.0. Tem Né? um O pessoal caminho. cita muito a Embraer, né? A Embraer é muito citada como um grande exemplo de inovação, mas mesmo a Embraer ela inovou com o olhar de marketing, vendo um nicho de mercado para aviões de médio e pequeno porte. Né? Ela não reinventou o avião. Né? Ela descobriu um nicho de mercado e isso foi inovador. Né? Mas daí para dizer que a Embraer é uma SpaceX não é. Entendeu? Então, as pessoas, é o que eu falo, tem que estudar, entender os conceitos de inovação para poder avaliar. Senão a gente fica naquela, né, dando até opiniões que são inúteis, né? Falar assim, a Embraer faz inovação de ruptura. Não faz. Pode fazer num item ou outro dentro do avião. No produto final, não. Ela só ocupou um nicho de mercado. Sim, tem. Legal? Sim, vamos ver se tem pergunta. Tem. O Claudemir Araújo, de Vitória da Conquista, lá da Bahia. Isso não tem a ver com a alta carga tributária, Edson? Isso também é meio mitológico aqui no Brasil, né? Todo mundo culpa os impostos, né? É porque o carro é caro aqui porque tem imposto. Não sei o que, produto tal, porque o imposto é caro, né? Na realidade, né, se você for na Noruega, o cidadão na Noruega pede para aumentar os impostos. Todos os anos eles pedem para aumentar, porque a Noruega gere bem. O imposto é um dinheiro para gerir as coisas públicas. Como eles gerem bem, o cidadão quer transferir mais, delegar mais responsabilidade para o Estado. Aqui o dinheiro é mal gerido, o dinheiro público. Então a pessoa tem raiva de pagar imposto. A nossa carga tributária é muito similar a muita de muitos países. E não é isso que faz o produto ser caro. O que faz o produto ser caro é que aqui a gente tem uma visão imediatista. Né? O empresário quer ter um lucro altíssimo, ficar rico em 5 e 10 anos. Né? Então o que acontece? As margens são muito altas. Se você considerar a cadeia produtiva, eu quero pôr uma margem muito alta no parafuso. Aqui, o parafuso vai numa caixa. Eu quero pôr muito alta a margem de venda da caixa. A caixa vai dentro de um trem. Eu quero pôr a margem muito alta no trem. Então, isso gera um efeito cascata que torna todos os produtos caros. É imediatismo. Então, isso é cultural. Só vai mudar com o tempo. Quando o consumidor, na linha do tempo, vai se tornando mais exigente com a qualidade dos produtos, quando viaja mais, conhece produtos de preço igual ou inferior com muito mais qualidade, ele começa a exigir mais internamente, ele muda a mentalidade do empresário forçosamente. Então, isso é uma coisa, a carga tributária é alta? Podia ser menor? Podia ser menor, mas não é isso que inviabiliza inovar. Entendi. Vamos ver, tem... Mais alguma? Não. Não tem mais pergunta, vou aqui para a quinta. Isto é uma visão pessimista, você não acha? Não é pessimista, é uma visão realista. Eu acho que chamar de pessimismo aquilo que é real é viver na ilusão, né? E aqui existe muito uma cultura de viver na ilusão, né? Porque eu entendo, é natural, a gente tem muito problema para resolver. Então a gente quer compensar o excesso de problemas criando algumas ilusões, né? Mas quando a gente fala de inovação, a gente tem que ser realista, né? Porque senão se você tiver ilusão em relação a uma ideia, você vai se decepcionar tremendamente. Vai perder tempo, dinheiro, energia. Eu já vi muito empresário fazendo assim, o vento está para lá, eu gosto dessa ideia. E pôr um dinheirão na ideia, mas ele não tinha conhecimento, quem assessorou não tinha conhecimento. Aí a ideia não dá certo, aí ele fala assim, não quero mais saber de inovação. Então, para começo de conversa, a estatística mundial é de cada 5 ideias, uma dá certo. Então, quando o empresário fala para mim assim, eu estou apostando numa ideia, eu falo, cadê as outras 4? Porque ele tem que apostar em várias para uma dar certo. E não é a primeira, né? Então chamar de pessimismo, né, é fugir um pouco da realidade. A gente tem que encarar a realidade. A realidade dá trabalho, né? Lembra que eu falei da complexidade, que dá trabalho você administrar, gerir, se não é caótico? A realidade dá trabalho hoje em dia. O mundo é muito competitivo. São 7 bilhões e meio de pessoas. Então, quando eu era criança, era 2 bilhões. Né? Para ver como o tempo passa. Então, é competitivo. Para você ser competitivo, você tem que se esforçar. Exige esforço. Né? Com facilidade, você vai se decepcionar. Existem milhares de startups no Brasil. Né? E eu vejo muita gente se empolgando, buscando anjo investidor, tal, mas muita falta de conhecimento e pouca coisa acontecendo realmente inovadora. Sim.
Vamos ver se a gente tem pergunta. Não tem pergunta. Vamos para a sexta aqui. E quais seriam os primeiros passos para mudar isso e inovar? Bom, eu acho que o primeiro passo é as pessoas se aprofundarem no tema, né? Elas têm que buscar literatura, buscar casos, conversar com mais pessoas. Se puder, ir para o exterior para ver o que realmente está acontecendo, porque a gente está geograficamente muito distante dos países do primeiro mundo, e eles têm inovado fortemente, né? Eu acabei de voltar da Europa, morei 10 anos, não morei meses, foram 10 anos. Então eu vi as inovações acontecendo dia a dia, né? Inovação de verdade, aquela que impacta o consumidor. Você chega em algum lugar, tem lá no ponto de ônibus um reloginho que te fala a hora que o ônibus vai chegar, e se vai falhar, se não vai falhar. Pequenos detalhes que você vai ver no dia a dia. Eu estou falando que eu vi isso em 2008, nós estamos em 2018. Então, quem puder fazer viagens ou se comunicar com gente de fora para saber o que está acontecendo, começa a criar uma referência real do que é inovação. E não só o blá blá blá. Aqui eu brinco, que falo que tem muita buzzword. O pessoal fala assim, né? Ah, vamos fazer um call. É a mesma coisa que fazer um telefonema. Ah, aquele cara é mentor, né? Eu também sou mentor da Inovativa. Mentor e consultor é a mesma coisa, né? Normalmente que o mentor não cobra, é voluntário. Então, vamos fazer um teste de conceito, né? É um teste de mercado. Então, tem muita terminologia que o brasileiro gosta de adotar, porque está na moda e tal, mas isso não impacta nada, mas nada, zero, se você vai fazer um produto ou um serviço inovador. Então, as pessoas têm que prestar atenção naquilo que é importante. Tem uma coisa interessante, né? O Brasil pode olhar prioritariamente para a inovação em serviços, porque o serviço é local, né? Para o Brasil inovar em produtos, ele vai ter que investir mais. Eu acho que tem que fazer isso, porque a gente não pode depender só da agricultura, né? A gente não pode virar o celeiro do mundo. Por quê? Porque a agricultura não gera emprego. Existem fazendas do tamanho de estados que têm 10 funcionários, é tudo robotizado. Então, acreditar, se fosse essa fazenda, né, de 1 milhão de proprietários, mas não é de um proprietário só. Então, não gera emprego. Então, é legal produzir muito na agricultura, mas a gente tem que ter a indústria própria. E tem que ter o PIB de serviços. E o serviço é local. Às vezes, o produto que você está fabricando, você tem que exportar, né, se for inovador. Mas o serviço você executa aqui. Então, você pode gerir na área de serviços um monte de inovações. Na forma de locar o carro, na forma de cortar o cabelo, na forma de ser dentista, não sei. Né? É uma questão de cada um prestar atenção nisso. Mas eu acho que é muito mais oportuno para o brasileiro ser inovador nos serviços. Nubank, serviço. Né? É um exemplo claro disso. Vamos lá? Isso mesmo, vamos lá. Temos uma pergunta de São Paulo agora, a Cirlei Andrade de Souza. E quais seriam os primeiros passos para mudar e inovar, Edson? É mais ou menos o que eu já falei até agora, né? Eu acho que as pessoas têm que se preparar, né? Criar uma rede de contatos, né? E coletar ideias, né? A pessoa que vai gerir a inovação não precisa ser a que tem a ideia. Você pode ter uma ideia e passar a ideia para mim. Você é boa para ter ideia e eu sou bom para gerir inovação. São coisas distintas. Sim. Aliás, é difícil uma pessoa que sabe fazer as duas coisas. Mas aí, isso daí pode ser, esses conhecimentos disseminados podem ser importantes. Né? Eu acredito que na área pública é difícil, porque a nossa área pública é muito obsoleta, né? Muito atrasada. No ensino, existem entraves, né? Quando você vai... existe muita reclamação ao sistema de ensino mundial, não é uma coisa do Brasil, né? Como que está atrasado e tudo mais, mas talvez surjam novos elos na cadeia produtiva que ajudem o ensino a se aproximar mais da indústria. Né? Se as universidades se aproximarem mais da indústria, trabalharem mais em conjunto, começa a inovação. O Chile fez isso, o Chile apostou nisso 2 décadas atrás, mais ou menos, e se tornou o 3º país das Américas, né? Estados Unidos, Canadá, depois Chile. O primeiro passo que eles fizeram foi aproximar. Depois eles abriram, né? Acabaram com o protecionismo, abriram comercialmente. Isso também ajuda, porque força o empresário local a parar de copiar e ser competitivo. Então o protecionismo atrapalha o país, não ajuda o país, né? A gente está vendo o Trump aí falar de
de ações protecionistas com aço, não sei o que lá, isso só vai atrasar os Estados Unidos, né? Não é assim que eles vão competir com a China. A vantagem dos Estados Unidos é que, diferentemente de nós, eles já têm uma regra, né? Já têm uma conduta para a inteligência artificial, apostam na robotização. Então, enquanto o Trump está atrapalhando com as besteirinhas políticas, a ciência americana, que tem uma plataforma grande, está andando. A nossa não, né? A nossa ciência, ela anda aos trancos e barrancos, né? Aparece uma verba gigante, né, para aportar em alguma área científica, e a verba que chega lá no final da mão do cientista é um centésimo disso, por causa de corrupção e tal. Ou pega o pessoal e manda para ser cientista fora, não adianta nada, né? Tem que criar uma plataforma própria de ciência para o país se fortificar nesse sentido. Sim. Não temos pergunta. E você não acha isso difícil para os que têm menos recurso? Se você falar que a pessoa tem que ir para o exterior para pegar referências, é difícil, né? A pessoa, não é todo mundo que tem grana para fazer isso. Mas é por isso que você tem que se viabilizar da complexidade, usar redes sociais para isso. Não rede social para colocar foto do bolo do aniversário ou da vitória do time de futebol, né? Buscar as redes onde você consegue interação, consegue pensar em colaboração, em saber o que está acontecendo, né? Você pode fazer, tem N cursos gratuitos no exterior que você faz online, e eles formam, esses cursos têm formado redes, né? Tem o site da EDX, procura na internet. Tem milhões de cursos de Harvard, do MIT, de universidades da Europa. Você faz gratuitamente e consegue fazer projetos com outras pessoas. Então, precisa ter vontade, né? Não é aquela história, né? Não adianta eu ter uma biblioteca na minha casa gigante se eu não leio nenhum livro, né? Não pode ter preguiça de ler. No caso da inovação, não pode ter preguiça de correr atrás da coisa. Eu acho que, mesmo sem recurso, você consegue fazer isso, né? A gente sabe que com dinheiro tudo é mais fácil, né? Mas aí não é o nosso caso. A maioria da população não tem capital para isso, então o esforço tem que ser maior. Não tem A jeito. internet veio aqui para ajudar isso também, né? A internet veio para ajudar. Isso. Temos uma pergunta aqui de Campinas, Carlos Augusto Gracioli. E como desenvolver estas lideranças em inovação? Isso também é uma coisa importante, né? Tem que haver liderança em projetos de inovação espalhados pelo país todo, né? Não é só o anjo investidor. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, te empresto dinheiro, depois você me devolve o dinheiro, ou eu vou ter sociedade no teu negócio. Isso o banco também faz. É importante que tenha um anjo investidor. Mas a liderança é aquela pessoa que puxa pelo tema, que incentiva, que conhece, que já trabalhou no assunto, né? Então, a gente tem que buscar as pessoas que, em segmentos distintos, já fizeram alguma coisa e fazer essas pessoas trabalharem em rede. Um tempo atrás eu publiquei um manifesto para criar um Conselho Nacional de Inovação e colocava ali 20 nomes. Para você ter uma ideia, dos 20 nomes de gente que eu considero importante em inovação no Brasil, só 2 interagiram. Os outros 20 preferiram se calar. Com esse tipo de mentalidade, não se desenvolve a liderança. A liderança precisa juntar as cabeças que têm competência para fazer tal coisa, que façam tal coisa. Então, isso também é cultural, né? É muito selva, né? Eu sou bom nisso, então eu não vou falar com você que é boa nisso, porque senão eu vou ter que repartir o meu bolo. Esse pensamento é antiquado, é linear, não é complexo. Tem que pensar em rede, e as lideranças têm que ser a somatória de todo mundo que tem alguma competência nesse ramo, né? E tem já bastante gente, né? Pessoal mais experiente, mais velho. Existe muita gente, né, dando palestra, falando as tais das buzzwords, fala um monte de gíria, isso é que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, tal. Quando termina, você deu risada na palestra, você se divertiu, o conteúdo é zero absoluto. Zero. Você só aprendeu uma buzzword nova lá, que o cara inventou uma gíria que não serve para nada. Então, tem que saber ir atrás das pessoas que conhecem o tema, tem que se informar, tem que ler, tem que praticar, tem que testar, né? Por isso que eu falo que a universidade tem que se aproximar da indústria também, para praticar. Muitas universidades, né, estão naquele esquema assim, né, os alunos pagam a mensalidade em dia, pronto, vão se formar. Na área pública, as universidades, né, são muito politizadas, tal, tirando uma Unicamp que desponta, mas o resto fica muito também, não tem recurso, não sei o que lá, tal, ou manda um bolsista para fora, aí o bolsista volta, eles fazem o cara
ficar trabalhando como professor, em vez de pegar esse cara e colocar junto lá da indústria para desenvolver alguma coisa com a indústria. Não, a tua obrigação, que nós pagamos a tua bolsa no exterior, é ficar aqui agora 20 anos como professor. Isso é uma solução tosca, não funciona. Então tem que ser revisto. Ele para, né? Todo o sistema tem que ser revisto para ser inovador. Sim, sim. Vamos lá, não temos perguntas. E a globalização ajuda nesse sentido? Sim, globalização só ajuda, né? Você imagina que como é que você pode buscar informação, como é que você... no sentido de buscar oportunidades, a globalização ajuda, né? Quando eu falo, às vezes eu falo assim, bom, se não fosse a internet, a gente ia criar a rede global de outro jeito, que eu falei, são 7 bilhões e meio de pessoas. Você está na divisa do Brasil com a Argentina, vendo o argentino na tua frente e conversando com ele. Então, a internet ajudou, mas isso ia acontecer de qualquer jeito, né? Já estou projetando para, não sei quando, aí, 2025 ou 2030, 10 bilhões de pessoas. Agora, a globalização te força a ser mais competitivo, né? Então, você tem que criar coisas novas, né? Porque fazer mais do mesmo, não só tem mais gente fazendo, como vai ter robô fazendo, né? Então, existe muito assunto sobre o desemprego. O desemprego não é notícia, o desemprego só vai aumentar no mundo, as pessoas vão ter que fazer outros tipos de trabalho, lazer, tal, porque as máquinas vão fazer por nós. Eu acho lindo, só tem que ter uma maneira de distribuir a renda. Agora, a globalização força as pessoas a mudança, né? A gente tem uma tendência natural a resistir à mudança. A globalização te força a mudar. Se você quiser ficar parado num cantinho, vai ser difícil. A menos que você vá para um lugar remoto, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país em desenvolvimento. Já faz tempo, devia já ter passado essa fase, tá atrasadinho nessa parte. Mas é em desenvolvimento. Se você não quer inovar, não quer saber de nada, não está preocupado com competitividade, você vai para um país muito subdesenvolvido da África e vai lá e monta uma lojinha. Você pode ficar com aquela lojinha com a mesma cara por vários anos, até a inovação chegar lá. Mas vai chegar mais rápido lá, daqui até lá, até chegar, do que demorou para chegar aqui. Porque o mundo inteiro está trabalhando em rede. Então, eu acho que quem é jovem, né, e tal, tem que pensar em enfrentar isso, né? Você é bom surfista. O bom surfista, ele vai para o mar, ele treina, ele toma onda na cabeça, tá frio, tá sol, tá chuva, ele treina. Quando ele vai querer pegar uma onda séria, ele consegue, né? Agora, tem aquele que só vai quando tá sol e tá cheio de gente bonita na praia, aí vai lá, não treinou, tal, só onda na cabeça, né? A onda é a mesma. A onda é a complexidade para o surfista bom, e ele surfa, e ela é caótica para o surfista ruim, toma um caldo, entendeu? Então, essa é a metáfora. O que você quer ser, bom surfista ou tomar caldo? É você que escolhe. Okay? Sim, sim. Temos uma pergunta aqui da Miriam Bruschi, de Santa Catarina. Mas os brasileiros adoram a internet. Isso não ajuda? É verdade. Ainda bem que vocês gostam da internet e que vocês estão vendo a gente conversar aqui agora. O brasileiro realmente adora a internet, mas o brasileiro usa a internet muito para se comunicar, né? Muito mais para se comunicar do que para aprender, para formar rede, para discutir problemas, para achar soluções, para inovar, né? E a era da comunicação já passou. Nós estamos na era da inovação. Então, usar a internet só para ficar blá, 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 para cá, para usar e absorver comunicação e comunicar, é uma coisa praticamente inútil, né? Você tem que falar assim, não, eu tenho a ferramenta de comunicação pronta, né? Eu sei usar, mas que proveito eu vou tirar disso? Então, eu vou falar com a Aline, porque a Aline é especialista em atividade física e ela vai me dar umas dicas sobre como fazer isso, aquilo, e a Aline vai me indicar um nutricionista, percebe? A coisa muda de figura. Agora, se é simplesmente para falar estou feliz e põe lá um smile, não funciona para nada. Então, o brasileiro adora a internet, mas está fazendo mau uso dela. Tem que fazer um uso mais produtivo dela, né? Dá trabalho, né? Tem muito conteúdo, mas pouco conteúdo bom, né, Edson, na internet. Tem muito conteúdo superficial, né? Sim. Então, eu entendo que as pessoas têm menos tempo, né? Então, se você puder colocar um vídeo, né, vai ser mais fácil para a pessoa entender o vídeo do que ler um livro. Mas eu acho que não pode abrir mão das duas coisas. Sim. Porque você tem um tipo de aprendizado quando vê um vídeo e tem outro tipo de aprendizado quando lê um livro. Então, eu acho que tem que cruzar tudo isso e buscar sempre se aprofundar num tema. Um tempo atrás, aqui no Brasil, existia o conceito de que todo mundo devia
ser generalista. Ah, ser generalista é legal para trabalhar nas empresas e tal, né? É legal, mas desde que antes disso você seja especialista em alguma coisa. Porque o generalista, ele sabe muito, muito, de muita coisa, só superficialmente, nada profundamente. Então, a partir do momento que você é especialista, eu sou especialista em lapidação de diamantes. Eu estudei tudo que eu podia nisso. Aí é legal ser generalista para buscar novos universos e trazer para o universo que você é especialista. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é o país que tem mais especialistas do mundo. Então, eles se deram muito bem, eles formaram especialistas, né? Então, esse negócio da informação superficial forma generalistas. Gente que fala bonito, tem boa oratória e tal, mas na primeira prova de fogo, falha. Sim. Lógico que a gente fica por aqui, né, Edson? Falamos tudo já? Falamos bastante. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que vai ficar esse vídeo, né, disponível no seu canal da internet, aqui no YouTube. Também pode mandar o e-mail para o Edson, ele vai responder, né, Edson? Vou responder. Vocês colocam no comentário do vídeo o e-mail de vocês, né, e a pergunta. E aí eu respondo por e-mail, né, no devido tempo, né, depende do volume de perguntas, mas eu sempre respondo. Eu gosto de sempre abrir portas e formar redes. Pensamento, né, atual, para quem quer inovar, formar grandes redes. É isso aí. Isso aí, muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, até mais.